Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre os russos que estão evacuando a região de Kherson. Sim, a cidade de Kherson, aqui embaixo, está sendo evacuada pelos russos. E parece que, de fato, existe uma nova movimentação ucraniana ali na região. Vamos entender o que está acontecendo direitinho. Vamos falar sobre mais algumas coisas que estão acontecendo aqui na linha de frente. Esse é o nosso vídeo do dia 19 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui diariamente sobre a situação na Ucrânia. Essas notícias foram sugeridas por Denis Lara, Beijo do Gordo, UO, e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, antes da gente entrar na linha de frente, a gente pode ver aqui que tem vários sinais de alerta de mísseis em todo o território da Ucrânia. Ou seja, tudo indica que hoje será mais um dia que a Ucrânia receberá mísseis russos de forma indiscriminada contra alvos civis. Ainda não aconteceu, mas tudo indica que deve acontecer nas próximas horas. Eu estou gravando esse vídeo aqui por volta de 7h30 da manhã no Brasil, o que dá mais ou menos 1h30 da tarde lá em Kiev, né? Então é possível que a gente tenha notícias mais tarde de mais devastação, mais usinas térmicas e elétricas destruídas e mais centrais elétricas destruídas, né? Como eu falei para vocês, essa intimidação russa ela é inútil, é um gasto de dinheiro enorme que não vai afetar o aspecto militar e, por outro lado, também tudo isso pode ser reparado com muita rapidez, muita facilidade, então não vai impactar de forma significativa na Ucrânia, né? A gente vai falar mais adiante sobre a possibilidade de um avanço russo através de Belarus, mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos falar sobre a situação aqui na linha de frente. E houve alguns bombardeios mais diretos, bem próximo da fronteira aqui, e particularmente aqui próximo a Kharkiv, houve uma tentativa russa de avançar aqui na fronteira próximo a Kharkiv, tá? Essa região que já foi retomada pelos ucranianos há bastante tempo, os russos tentaram fazer uma ofensiva aqui. Era coisa pequena, rapidamente foi contida pelas tropas ucranianas. A ideia aqui, certamente, a ideia tanto aqui em Kharkiv quanto esses outros bombardeios aqui próximo a Sumy e outras cidades aqui no nordeste da Ucrânia, é justamente manter as tropas ucranianas nessa região, evitar que elas ajudem os esforços de avanço sobre Svatov, Kremina, sobre essa área aqui, né? Então, esse é o objetivo dos russos. Não conseguiram grandes coisas, mas, assim, de certa forma, conseguem um objetivo, porque os ucranianos são obrigados a manter tropas nessas regiões para evitar um avanço russo ali, né? A gente teve informações aqui próximo a Svatov, né, no fronte daqui, que há uma briga grande dos ucranianos com os russos nessa região aqui. Os ucranianos tentaram fazer um cerco para isolar uma parte dos russos, justamente nessa região aqui, ó, de Tavizanka. Embora essa área esteja marcada aqui como sendo ocupação ucraniana, a verdade é que ainda é uma área meio disputada. Então os ucranianos avançaram por aqui, ó, fazendo um cerco aqui por cima, tentando isolar tropas russas que ainda tem nessa região aqui. E os russos reagiram justamente para não ficarem presos nessa região por aqui, mas parece que está tudo bem, os ucranianos estão conseguindo conter esse avanço russo nessa região e manter o domínio aqui, pelo menos em grande parte dessa área, né? Mas tenha em mente que essa área toda aqui a norte de Kupiansk, né, essa região toda aqui, ela, embora esteja marcada aqui como domínio ucraniano, ela está meio contestada ainda tem briga nessa região acontecendo, né? Bom, em relação a Bakhmut, e aqui houve uma tentativa russa também de avanço em Bilohivka, mas não teve sucesso, não conseguiram avançar aqui. E em Bakhmut, novamente, eles tentaram avançar e também não conseguiram. Então essa é a situação geral nessa região aqui. Tem várias tentativas russas aqui de avanço, mas sem sucesso, né? Aqui em Zaporizhia também não teve nenhuma novidade, e a gente vai falar um monte de coisas aqui sobre a região de Kherson, então não vou nem tocar neste assunto por hora. Mas teve algumas novidades, por exemplo, a siderúrgica de Donetsk está com uma coluna de fumaça descomunal em cima dela. Não dá para saber se pode ser um acidente na siderúrgica, né? A siderúrgica às vezes tem incêndios e coisa e tal, pode não ter nada a ver com a guerra em si, mas segundo os moradores de lá é algo assim fora do comum essa quantidade de fumaça de lá.
pode ser que tenha sido atingido algum depósito de munição que os russos estavam mantendo por ali, né? Aqui houve um impacto hoje em Belgorod, os ucranianos atingiram uma usina térmica em Belgorod, Belgorod está sem luz novamente, então uma forma de descontar aí os ataques russos à infraestrutura ucraniana, os ucranianos também estão atacando a infraestrutura russa, né? Por hora, apenas em Belgorod, pelo motivo simples de que é a única cidade que fica mais próxima é Belgorod e Kursk, né? Não tem muito que os ucranianos possam ir além disso. Ainda está faltando os americanos autorizarem os ucranianos usarem os mísseis HIMARS dentro do território russo. Isso já está mais do que na hora de ser liberado. Vocês lembram, quando os americanos forneceram os HIMARS para os ucranianos, havia um acordo de que os ucranianos não usariam isso para atingir alvos na Rússia. E num primeiro momento, tudo bem, faz sentido, né? Os Estados Unidos estavam indo devagar e coisa e tal, e realmente isso foi um game changer para o exército ucraniano, isso mudou muita coisa na linha de frente. Os HIMARS são mesmo uma arma muito avançada que ajuda muito o exército ucraniano, então os ucranianos respeitaram a regra. Em momento algum usaram HIMARS em território russo. Esses ataques aqui que você vê são com outros mísseis, com mísseis de fabricação própria dos ucranianos, aí não tem acordo nenhum, mas tá mais do que na hora dos americanos liberarem isso, vai ser uma festa de cidade russa sem luz depois disso. Bom, houve alguns ataques aqui em Nova Kakhovka, de ontem para hoje, basicamente visando, tem aqui a fumacinha das coisas, basicamente visando ferry boats que estavam atravessando aqui mais uma ação ucraniana para evitar o transporte de mantimentos, de munições, enfim, de suprimentos para os russos na margem direita do Dnipro, né? Mas a gente vai ver que isso aqui não foi algo isolado, não. Tem aqui uma thread feita pelo NL War Tracker que mostra, nos últimos dias, todos os ataques ucranianos feitos aqui. Então, aqui os depósitos de munição aqui em Berislav, e daí ele mostra aqui o complexo de polícia, o complexo municipal, enfim, tudo isso aqui atacado. Aí ele coloca aqui as imagens do que foi atacado e coisa e tal. Tudo isso aí claramente uma preparação dos ucranianos para um avanço aqui em Berislav, que a gente está esperando já há alguns dias. Provavelmente vão sair aqui de David Bridge e aqui de Dudchany, indo em direção a Berislav aqui, né? Isso provavelmente é o objetivo ucraniano. Também houve um fato curioso nesses últimos dias. Os russos colocaram um S-400, que é a melhor defesa antiaérea que a Rússia tem, lá em Kherson, muito próximo da cidade de Kherson. A ideia era justamente tentar evitar ataques de mísseis ucranianos, só que o próprio S-400 foi atingido por um HIMARS. Então os russos colocaram o que eles tinham de mais avançado próximo a Kherson. O fato deles terem usado isso mostra que eles estão meio desesperados, eles não conseguem parar o HIMARS com nenhum dos sistemas antiaéreos que eles têm. E aí tentaram o mais avançado de todos, que é o S-400, que a Rússia evita até usar nessa guerra, porque, lógico, ela tem que proteger também os alvos dentro da Rússia de um eventual ataque estrangeiro, né? Mas tem vários deles, por exemplo, ali na ponte da Crimeia, em outras regiões por ali, mas o HIMARS não teve jeito, foi destruído muito rapidamente, esse S-400 que foi colocado ali em Kherson, né? Ou seja, todas essas coisas aqui fazem parte daquele planejamento que os ucranianos têm feito de minar a capacidade russa ali em Kherson, né? E, como a gente falou alguns dias atrás, os analistas militares russos já estavam meio em pânico com esse negócio todo, de falar que não, que os ucranianos estão avançando e coisa e tal, e que vão fazer muita coisa, e que já estão tomando cidades e coisa e tal, mas, como a gente viu, a gente não teve informações nesses últimos dias, e tudo indica que pode ser duas coisas. Pode ser, primeiro, que, como eu coloquei para vocês, pode ser simplesmente os propagandistas russos, os bloggers militares russos, exagerando no medo, né? Estão apavorados, sabem que esse avanço ucraniano pode ser significativo, então exageraram ali no Telegram, né? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade também, que foi levantada por algumas outras pessoas aqui, é que, na verdade, eles estão dizendo que os ucranianos estão avançando para poderem dizer depois que os ucranianos não conseguiram avançar. Então pode ter sido isso também que a gente viu, né? Lembrando que, do ponto de vista do exército ucraniano, a gente não tem nenhuma informação, eles estão em silêncio, não estão falando nada, né? Agora,
de novo, a gente consegue ver alguns toques de pânico entre os russos, né? Os colaboradores, o Stremolzov, que é o espécie de líder, né? O fantoche russo colocado ali em Kherson, e o Vladimir Saldo, eles fizeram mais um apelo para o pessoal de Kherson sair da parte norte-oeste, ou seja, da margem direita do Dnipro, para entrar mais para a margem esquerda ou para ir para a Rússia, né? Como a gente sabe, a cidade de Kherson aqui, veja, tem um monte de cidadezinhas por aqui, tá? Mas essas cidadezinhas todas são pequenas, é pouca gente. Kherson é uma cidade relativamente grande. Kherson tinha quase 300 mil habitantes antes da guerra, né? Então é difícil evacuar cidades grandes assim, é muita gente para sair de lá, então eles estão tentando trazer o pessoal para a margem esquerda. Eles não estão dizendo que é por conta da ofensiva ucraniana. O que eles estão dizendo é que os ucranianos podem bombardear a represa aqui em Nova Kakhovka e que a represa aqui em Nova Kakhovka pode então alagar Kherson aqui embaixo, né? E isso é uma coisa muito preocupante, por quê? Porque os ucranianos não fariam isso. Os ucranianos se fosse algo razoável para os ucranianos, eles já teriam feito isso antes, eles têm HIMARS. Ao contrário, eles tomaram todo o cuidado. Você lembra quando eu te mostrava os ataques de HIMARS na represa de Nova Kakhovka, que os ucranianos visavam justamente aquela curvinha em que a estrada separa da represa e coisa e tal, e aquela outra eclusa que tem do lado, e só ali mesmo para justamente não quebrar a represa. Ou seja, o que os russos podem estar fazendo aqui? Podem estar eles planejando destruir a represa, né, e colocar a culpa nos ucranianos. Então, essa é a desculpa que eles estão dando para essa evacuação de Kherson. Estão falando para o pessoal de Kherson passar para o lado esquerdo aqui ou ir para a Rússia. Aqui, novamente, o Saldo anunciando a transferência organizada da população civil para a margem esquerda do rio Dnipro, né? Aqui a gente tem um videozinho disso acontecendo. Isso está acontecendo hoje cedo. Essa é a fila das pessoas para atravessar via ferry boat, né? Porque a ponte não funciona mais. E daí eles estão atravessando ali na região de Kherson, a população civil indo para a margem esquerda. Tem mais vídeo aqui, também mostra o pessoal se organizando para atravessar. Ou seja, existe um senso de urgência grande ali dos russos, né? É uma coisa preocupante. Como eu disse, pode haver a possibilidade dos russos, de fato, destruírem a represa de Nova Kakhovka para alagar Kherson e tentar culpar os ucranianos por isso, né? Para os ucranianos não tem interesse nenhum eles fazerem isso, não tem por que eles destruírem a represa, né? Enfim, parece mesmo uma jogada de guerra dos russos. Eles sabem que não vão conseguir manter o lado direito aqui do Dnipro, então vão tentar causar o máximo de dano possível nessa área ao sair daqui, né? O Vladlen Tartarsky, que é um comentarista, um blogger militar russo, ele está falando algumas coisas aqui no Telegram dele sobre a importância de manter a bridgehead de Kherson. Então ele não acha que os russos devam recuar, devam abandonar Kherson, mas ele está vendo que existem muitos movimentos nesse sentido, né? Então ele fala aqui, ó, manter a cabeça de ponte de Kherson é de importância estratégica, né? Se a gente não conseguir manter uma pegada ali, como é que a gente vai vai conseguir conquistar novamente, né? Se estamos experimentando dificuldades com a logística, então vamos experimentar mais dificuldades com a logística ainda se houverem fortificações do inimigo do outro lado do rio Dnipro. Então, ou seja, o que ele está criticando aqui é justamente porque ele está vendo esse movimento dos russos de abandonar essa região aqui, e ele acha que os russos não podem fazer isso, tem que manter pelo menos alguma coisa aqui do lado direito para permitir, eventualmente, avançar mais aqui na Ucrânia, Mykolaiv, Odessa e coisa e tal. Vocês sabem, os russos não têm condições de fazer isso, mas na cabeça deles, eles querem congelar as fronteiras por alguns anos até conseguirem recompor o exército deles e tentar isso mais adiante, né? O Roman Sapankov, que é um outro comentarista militar, também está comentando aqui que tem a coisa que na direção de Kherson, de acordo com uma versão das coisas, o objetivo das Forças Armadas da Ucrânia é forçar no rio Dnipro até a cidade de Mykolaivka, de forma a criar uma cabeça de ponte na margem esquerda, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? É o que a gente já mencionou há algum tempo atrás, que os ucranianos
pretendem avançar aqui até Berislav, mais adiante até Mykolaiivka fica aqui, né? Ele usou o nome aqui, enfim, para dizer que essa região aqui os ucranianos querem tomar justamente para conseguir atravessar em Nova Kakhovka e estabelecer uma cabeça de ponte aqui desse lado, ou seja, começar uma eventual ofensiva nessa região sul da Ucrânia que está ocupada pelos russos já há algum tempo, né? Aqui, mais uma mensagem de Telegram russo, e falando aqui, ó, que esse é o blog que se chama Nuclear, né? É o apelido que o cara usou lá. O inimigo foi na ofensiva na direção de Nova Kamenka-Berislav, ou seja, Berislav é justamente essa região aqui. Nova Kamenka, eu não sei onde é que é exatamente aqui, mas deve ser alguma outra cidadezinha que ele está se referindo aqui. Até 2 batalhões de infantaria, 128 batalhões de tanque, não, eu acho que, pô, tá meio cortado o inglês aqui pela tradução, mas enfim, o que ele está dizendo aqui é uma força militar grande que está seguindo nessa direção. Depois de preparação com artilharia, o grupo entrou em ofensiva, um grande número de inimigos, e usando o Bayraktar, ou seja, usando drones também para atingir ali, né? E aí ele diz aqui depois que as Forças Armadas tiveram muitas perdas, mas a reserva mas providenciaram reservas para continuar avançando, né? Então, novamente, a gente vê aqui os russos falando que os ucranianos voltaram a andar nessa direção. Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado, porque, como a gente falou há um tempo atrás, a gente avisou que os ucranianos estavam avançando em Kherson, mas, na verdade, parece que era mais o pavor dos bloggers militares russos mesmo com esse tipo de ação, ou eles queriam dizer que os ucranianos estavam avançando, não, mas conseguimos parar ele, porque na verdade eles não estavam avançando, né? É natural, quando você prepara uma grande ofensiva, que você lance alguns grupos de teste para testar a defesa do seu inimigo. Então, na verdade, não era um avanço ucraniano, eram apenas alguns grupos avançando para tentar estabelecer como é que está a situação do inimigo naquela região, preparando a ofensiva propriamente dita. Então, de novo, a gente tem indicação pelos bloggers russos que está havendo esse avanço ucraniano, mas a gente tem que tomar isso aí com um certo cuidado. Pode ser simplesmente mais um alarme falso ali, né? E tem mais um aviso aqui que o exército ucraniano vai liberar a maior quantidade de tropas em todo o conflito para retomar Kherson, né? A ofensiva da Força Armada Ucraniana pode começar simultaneamente a qualquer momento. Então é o pessoal, que isso aqui é a tradução do pessoal russo falando lá no blogger, é o Smotrizy falando no blogger dele. Então, de novo, tá todo mundo apavorado do lado russo, estão dizendo que tem alguma coisa, será que tem mesmo? A gente não sabe, vamos aguardar para ver se tem mais alguma novidade. Outro blogger russo que fala sobre avanço ucraniano é justamente aqui o Raibar. O Raibar, ele tem uns mapinhas muito legais e coisa e tal, mas lembra, é um blogger russo, né? Então estão dizendo aqui que os ucranianos estão andando em dois pontos, né? Nova Kamenka, Nova Kamenka é por aqui, ó, que estava falando lá no outro coisa, né? E David Bridge, que é desse lado daqui, mas é aquele movimento que a gente já tinha falado. Nova Kamenka, aqui, nesse sentido, faz sentido os ucranianos virem aqui por Nova Kamianka, porque por aqui os russos destruíram várias pontes nesse caminho, então seria complicado eles fazerem esse caminho por aqui, né? Esses rios aqui são rios largos, embora sejam curtos, mas aí os ucranianos conseguem vir por aqui e rapidamente contornar todos esses obstáculos e, ao mesmo tempo, vir aqui a partir de David Bridge. O objetivo provavelmente é chegar aqui em Berislav, como a gente mencionou. O que ele está falando aqui é que justamente já teria começado esse avanço, com uma quantidade de tropas grande aqui, né? Enfim, vamos ver se isso é verdade mesmo. Eu acho que é cedo ainda para cravar que já começou, né? Agora, uma outra preocupação. Eu falei para vocês a questão lá de Nova Kakhovka, deles destruírem a represa, né? Parece que eles optaram por uma coisa um pouco menos grave, né? Eles estão abrindo as comportas da represa, né? Isso ainda pode gerar um alagamento maior nas cidades aqui para baixo, isso é uma possibilidade realmente, mas como é a comporta aberta, é algo mais controlável, basta fechar a comporta depois para resolver esse problema, né?
Finalmente teve uma entrevista do chefe agora, do novo chefe do exército russo lá na Ucrânia, que é o general Sergei Surovikin, que é considerado o Armagedon, né, o cara que vai destruir tudo, que destruiu tudo na Síria e coisa e tal. E ele deu uma entrevista, mas o tom da entrevista dele foi, na verdade, ele falou que, olha só, talvez a gente tenha que fazer algumas escolhas difíceis nos próximos dias, e temos que estar preparado para a gente poder fazer umas escolhas difíceis para garantir o futuro em termos táticos e operacionais do exército russo. Ou seja, o que ele falou, muita gente está traduzindo como justamente ter que abandonar o lado direito do Dnipro, ter que sair de Kherson, vai ter que recuar, porque eles sabem que se mantiverem ali vai ser muito pior depois, né? Agora, é aquele negócio, eu acho que os ucranianos deviam fazer uma força realmente para não deixarem os russos recuarem daqui, porque o fato é, como a gente viu, os russos mandaram as melhores tropas para cá. Se os ucranianos conseguem destruir esse pessoal todo ou pegar como prisioneiro, isso vai desfalcar o exército russo de forma muito significativa. Por outro lado, se esse pessoal todo recuar, atravessar para cá, eles certamente vão reforçar a defesa russa aqui em Zaporizhia, no Donbás, e ou seja, isso pode acabar dificultando a situação para os ucranianos mais à frente, né? Muito melhor se realmente fossem atacados ali e resolvido o problema aqui, né? Enfim, muita gente está falando que esse cara foi colocado lá só para absorver o impacto da perda de Kherson. Ou seja, ele foi colocado, vai perder Kherson, eles sabem que vão perder, e aí ele vai ser descartado dizendo que ele falhou e coisa e tal, e vai ser colocado outra pessoa. Ele foi colocado ali só para isso, para ser o culpado por Kherson, né? Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Bom, teve uma atualização sobre a linha de frente do Alexei Arestovich ontem. Não tem nada assim muita novidade, mas ele fala aqui, por exemplo, justamente do Surovikin, dizendo que, olha só, talvez requeira decisões difíceis a serem feitas e coisa e tal. E que os militares em Kherson estão preparando para sair de Kherson, né? E, enfim, ele acha que isso é uma coisa positiva, mas fala mais ou menos aquilo que eu falei, deixar esse pessoal sair pode complicar a situação mais adiante, né? Ele fala também sobre a estratégia russa de causar disrupção na infraestrutura, né? Nas geradoras de energia elétrica, na grade de transmissão de energia, de aquecimento e coisa e tal. E que a ideia, é óbvio, é aquilo que a gente já falou no vídeo de ontem, é causar pânico na população ucraniana, é convencer os ucranianos a negociar um cessar-fogo para tentar minimizar os problemas perto do inverno e coisa e tal. Mas, como eu falei ontem também, ele também ressalta que essa estratégia vai falhar. O governo russo tem mais problemas do que o ucraniano para controlar a população, para resolver os problemas, para consertar eventuais problemas de energia elétrica, né? Ele fala também que os ucranianos já estão começando a usar metralhadoras antiaéreas ao invés de mísseis de defesa, e rapidamente vai ter armas antidrone fornecidas pelos aliados, ou seja, aquelas metralhadoras, né, que eu falei para vocês, isso é melhor do que um míssil. Por quê? Porque a metralhadora é mais barata, né? Cada projétil da metralhadora é mais barato que o drone. O míssil antiaéreo, ele funciona muito bem, mas se você desperdiçar um míssil de milhões de dólares num drone que custa 20 mil dólares, você está com um problema econômico aí nas mãos, né? O Instituto para Estudo da Guerra também trouxe várias informações que a gente já mencionou aqui, então não vale a pena a gente falar de novo. Mas eles falam sobre justamente que a questão da mobilização parcial está causando fraturas sociais e deixando o espaço informacional da Rússia gerando mais atritos ainda, mais problemas ainda, né? Ele fala aqui sobre a possibilidade de Belarus permitir que as tropas russas usem o seu território para fazer invasão pelo norte, mas ele fala que isso é pouco provável, a gente vai falar sobre isso mais adiante aqui, né? Aqui tem uma thread muito interessante com argumentos ótimos explicando por que essa ameaça russa de atacar pelo norte é um blefe. A chance disso acontecer é muito pequena, né? Então ele explica que realmente, ultimamente, os russos têm mandado um monte de soldados lá para Belarus, mas principalmente para o norte de Belarus. Repara, né? E principalmente para campos de treinamento. Então, o que provavelmente está acontecendo de fato é o seguinte: a Rússia fez a mobilização, mas ela não tem capacidade de treinar essas tropas, não tem centro de treinamento suficiente. Então está mandando tropas para Belarus
para os centros de treinamento que tem lá em Belarus, para Belarus ajudar nesse treinamento, né? Da mesma forma que a França, a Inglaterra e vários outros países estão ajudando os ucranianos a treinar as tropas ucranianas, Belarus está ajudando os russos a treinar as tropas russas, né? É uma ajuda menos significativa, mas não deixa de ser uma ajuda, né? E daí eles falam que as tropas estão indo com muitos caminhões e tropas e coisa e tal, mas sem muitas armas. O número de armas que está indo para lá é muito pouco para indicar que seria um ataque, né? Uma preparação para um ataque. E quando eles falam que estão havendo exercícios lá, sim, estão havendo exercícios, mas a Rússia mandou, a Belarus mandou tanques para a Rússia, então assim a chance de ter alguma coisa é mínima, o avanço russo lá na região, né? E por fim, é importante lembrar que a fronteira entre a Belarus e a Ucrânia é quase toda coberta pela Polísia. Polésia, que seria esse campo aqui de região alagadiça, em que quando eles atacaram lá em fevereiro os russos, haviam várias estradas abertas ainda. Agora os ucranianos deram um jeito de fechar todas as estradas. Ele mostra aqui um caso de como é que está uma estrada entre a Ucrânia e a Rússia, e Belarus, e você pode ver aqui que eles não apenas interromperam a estrada, eles não botaram obstáculos apenas, eles cavaram um fosso enorme aqui no meio do caminho, que certamente impede passagem de tanque do que quer que seja por aqui, né? Um fosso muito grande. A gente já viu também várias outras estradas com minas. Então, provavelmente o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo esses fossos enormes e minando a região no entorno para evitar que os russos consigam passar por ali, né? E, além disso, você tem o pântano na região, a região pantanosa, que dificulta você atravessar se não for por estradas reais, né? Lembrando também que neste momento agora, nas próximas semanas, deve começar a fase das chuvas lá na Ucrânia, ou seja, a fase da lama, que praticamente também impede que tanques avancem, a menos que seja através de estradas pavimentadas, né? Então, o que ele conclui aqui é que realmente tudo indica que os soldados russos que estão indo para Belarus, é lógico que eles estão fingindo que vão fazer, que podem atacar. Para a Rússia isso é interessante, porque segura os militares ucranianos no norte do país, mas o risco disso acontecer de fato é muito pequeno, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade que mostra aí a corrupção no Estado russo, né? É uma conversa aqui de um soldado que está lá em Kherson e que pediu para a mãe dele 10 a 15 mil, eu imagino que sejam rublos, né? Ou seja, isso daqui daria entre 850 a 1.100 reais, para você ter uma ideia. Pediu isso para a mãe dele porque... mas por que você... A mãe dele perguntou, por que você... A gente comprou um monte de roupas e botas. Aí ele falou, não, é porque o comandante ofereceu um dia na retaguarda por 5 mil rublos, né? Ou seja, por 400 reais mais ou menos. E eu quero descansar, eu tô cansado e coisa e tal. E aí ele tá querendo 15 mil para ficar 3 dias na retaguarda, né, na rotação de tropas. Ou seja, os soldados russos estão tendo que comprar a rotação lá, né? Enfim, é o caso clássico de corrupção no exército russo. Mas não é só isso que está tendo problema, não, né? Como a gente falou, já começaram a chegar as notícias de mortos dos recém-mobilizados. Então os caras que acabaram de ser mobilizados, lembra, essa mobilização russa começou no dia 21 de setembro, então muita gente foi mobilizada aí há menos de 2 semanas e já tem gente morrendo, já está chegando a notícia de pessoas morrendo, e pior, né, como os parentes estão dizendo aqui, os soldados russos mobilizados foram abandonados como cachorros, sem munição, sem comida, água, estão sendo bombardeados pelos ucranianos, estão feridos, mortos, deixados pelo comandante, ou seja, o comandante teria fugido. Isso é o que está dizendo essa senhora aqui, que certamente é parente de algum militar morto lá, talvez a mãe de alguém. E aí, mesmo o grupo de mídia independente da Astra reportou que 70 homens russos foram deixados sem água, comida e uniformes numa floresta na região de Kharkiv, e os homens estão cavando trincheiras com as mãos, porque não receberam nem paz, né?
Aqui uma outra mãe falando, nós não sabemos exatamente onde eles disseram que estão em algum lugar próximos a Lima, eles não sabem eles mesmos, estão falando sobre algum tipo de floresta, 2 dos meus parentes estão lá, 2 irmãos, os rapazes estão pedindo ajuda. Isso não é como deveria ser uma guerra. Não, na verdade, é uma coisa meio preocupante mesmo. Mas é curioso isso, né? Esse fenômeno de que agora a gente tem informação da linha de frente. Isso é uma coisa inédita, gente. Isso daí, nas guerras do passado, o máximo que o pessoal conseguia, de vez em quando, era escrever uma carta que levava 15, 20 dias para chegar para o parente da pessoa. Quando a carta chegava, a pessoa podia estar morta já. Agora o pessoal tem celular, por mais que seja proibido usar celular na linha de frente, o pessoal consegue comunicar, consegue chegar à informação, e parece que a situação realmente é de descontrole total lá, né? Outro depoimento aqui, ó. Meu filho me ligou ontem, depois de uma semana de silêncio. O que ele conseguiu dizer? Ele está vivo, vivendo nas florestas, nada para comer, sem nenhuma ajuda humanitária, e ele começou a ligar para as pessoas que fornecem ajuda humanitária, pedir ajuda, e chegou à conclusão de que ninguém precisa deles, né? A pergunta é, eles vão procurar por eles na floresta, que eles estão, aparentemente o cara está perdido na floresta. O mais provável desse pessoal, se eles estão realmente numa floresta próxima a Lima, é que é justamente essa floresta grande que tem aqui, ó, que está, em sua maior parte, controlada pelos ucranianos, tá? Embora aqui esteja marcado como sendo principalmente controlada pelos russos, mas na verdade essa parte grande aqui e boa parte dessa região aqui também está controlada pelos ucranianos. Esse pessoal está perdido mesmo. Enfim, tem um monte de depoimentos desse tipo, de coisas, de depoimentos, e o que mostra é o seguinte, justamente que o pessoal lá está apavorado, está começando a chegar as notícias de soldados morrendo. Enfim, era uma tragédia anunciada isso. Aquilo que eu falei, não se iludam, a mera quantidade de soldados vai fazer alguma pressão nas tropas ucranianas, mas são soldados mal treinados, soldados colocados ali na linha de frente sem qualquer coisa, então muito pouco provável que faça uma diferença significativa. Agora, por outro lado, lá na Rússia, eles vão sim conseguir fazer uma diferença grande. Por quê? Porque vão criar o caos lá entre a população russa, justamente com os pais e mães, irmãos e filhos, tendo notícia de que seus parentes morreram lá na Ucrânia, lutando sem nenhuma condição, sem nenhum treinamento, com o comando terrível que está tendo lá, né? E outra coisa que eles estão colocando aqui é a questão do demographic crash, ou seja, da implosão demográfica. Esse é um fenômeno que está acontecendo em todos os países do mundo, as pessoas estão tendo menos filhos, e isso é um problema econômico, porque são os jovens que movem a economia, que geram mais necessidade, que demandam mais coisas. Com os casais tendo menos filhos, isso gera um impacto econômico nos países. Todos os países têm esse tipo de problema, mas alguns países têm esse problema mais sério que outros, e particularmente tem 2 países com um problema seríssimo, que são a China e a União Soviética, a Rússia. São 2 países que têm esse tipo de problema de forma muito séria. Lá na Rússia eles têm um problema de infertilidade, de baixa natalidade muito grande. E com essa mobilização russa, isso tende a piorar. Por quê? Muitos homens fugiram de lá, né? E os que não fugiram foram chamados para mobilização. Então, no final das contas, você já está tendo uma situação em que em Moscou você encontra poucos homens pelas ruas, né? Então, isso certamente vai ter algum impacto nesse tipo de situação. Certamente vai ter algum problema. Os russos estão comprando um problema, não para agora, mas para o futuro, né? Bom, ontem a gente falou sobre aquele avião russo, Su-34, que decolou e acabou batendo num prédio aqui em Yeysk, aqui na Rússia, né? E aparentemente ele teria violado regras de voo, ou seja, ok, ele teve um problema na turbina, mas ao que tudo indica, o acidente foi causado por violações de regras de voo e pré-voo. Não disse quais seriam essas violações, né? Mas como eu falei para vocês, realmente é estranho aquilo, né? Porque aquela pista já é usada para treinamento há muito tempo e o cara, na verdade, parece até que ele jogou o avião contra o prédio mesmo, ele foi direto em direção ao prédio, uma situação estranha isso daí. Certamente vão apurar esse problema lá, né? Os jornalistas noruegueses estão observando que a Igreja Ortodoxa Russa andou comprando prédios e terrenos na Noruega, terrenos que dão vista para instalações militares norueguesas, né? Então,
É uma igreja, então geralmente o pessoal não se importa com isso, mas lembra, a Igreja Ortodoxa Russa tem muitas ligações com a KGB, com os serviços secretos russos, né? O próprio patriarca Kirill tem ligações, o cara era da KGB, né? Enfim, ou seja, estão preocupados com isso. Será que a Rússia não está comprando esses terrenos, botando essas igrejas em lugar que dá para ver a base militar só para fazer espionagem, né? Para dizer o que está acontecendo ali num eventual confronto, né? Enfim, é uma preocupação que está surgindo lá na Noruega recentemente, né? O Lavrov finalmente chegou à conclusão de que não adianta a Rússia manter presença diplomática no Oeste. É lógico, já ficou claro para todo mundo que esse caminho da Rússia é um caminho sem volta. A Rússia vai agora viver, nas próximas décadas, um isolamento enorme, independente de qualquer coisa. Seja lá o que acontecer com a guerra, a Rússia vai ficar isolada por muito tempo. Realmente não tem por que ter de representações diplomáticas, né? O cara já percebeu que o governo dele, o Putin, tornou a Rússia um pária internacional, né? Bom, lembra, a gente falou alguns dias atrás aí que o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, ele estaria entrando na guerra, teria se tornado soldado dos russos e coisa e tal, e que os ucranianos ofereceram uma grana para quem achasse o cara, né? E aí tiraram essa foto aqui dele, ó. Parece que ele tá com uma barbinha e coisa e tal, mas é o cara mesmo. E só que o pessoal ficou todo animado, né? Já temos alguma indicação de onde está o Igor Girkin, né? Só que o pessoal fez a geolocalização aqui e descobriu que ele ainda está em território russo, na verdade, né? Eles pegaram, cara, é impressionante esse tipo de coisa, o pessoal consegue identificar essas coisas, esses elementos todos aqui, ó, fazer a triangulação, coisa e tal, achar exatamente aonde que o cara tá. E, na verdade, ele está aqui ainda em algum lugar próximo a Rostov-on-Don, que é Rússia aqui, né? É perto da fronteira com a Ucrânia, que o Donetsk já é aqui, ó, que já é a Ucrânia. Mas aqui ainda é na Rússia, né? Bom, a gente teve ontem também a informação de que houve um enorme ataque hacker contra informações russas, né? Um integrador de sistemas que funciona com as autoridades russas foi drenado em 1,2 terabytes de informação sensível. E quem fez isso foi o Exército Nacional Republicano Russo. Lembra, foi esse mesmo Exército Nacional Republicano que teria assumido o atentado contra a Daria Dugina. Eu não sei se isso daí realmente existe ou se é uma invenção do FSB. Não dá para ter certeza dessas coisas. Mas aparentemente, de fato, eles fizeram aqui um vazamento e estão liberando um monte de informações, né? Também não quer dizer que não sejam russos, eles podem estar liberando informações erradas, mas enfim, de qualquer forma, tem essa ação do Exército Republicano Russo de oposição lá a Putin, né? E finalmente, para terminar o vídeo com uma piadinha, né? O fantoche dos russos lá na região de Kherson, o Kirill Stremuzov, ele ofereceu à França e à Alemanha para fazerem referendos também, se juntar à Federação Russa, né? Então, olha só aqui. Eu vou propor que a Europa faça referendos também, como fizemos no Oblast de Kherson. A França pode se unir. Vamos tornar isso a República Francesa da Federação Russa. Alguma região da Alemanha também. Nós estamos prontos para preservar os seus direitos sociais e providenciar a quantidade de gás e combustível que vocês quiserem, né? Ou seja, todos nós podemos viver como vivemos uma vez na União Soviética. O nosso território vai se ligar desde o Pacífico até o Atlântico, né? Podemos viver tão bem quanto vivemos na União Soviética, como vivíamos na União Soviética, né? O cara é um piadista, né? Botaram até o pessoal rindo aqui, porque puta que pariu, né? Meu amigo, aí forçou a barra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.